Então, dando sequência ao estudo do campo elétrico gerado por distribuições estáticas de carga, no nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar o exemplo de cálculo do campo elétrico gerado por um plano infinito carregado por uma densidade superficial de carga uniforme. Consideremos então o seguinte problema. Consideremos uma superfície plana, infinita, ao longo da qual existe uma densidade de carga superficial uniforme sigma zero. Determine o campo elétrico E gerado por esta distribuição de carga ao longo do espaço. Bom, como dito, desde o primeiro problema que nós trabalhamos sobre esse assunto, primeiro passo, desenhe o problema. A situação que nós estamos encarando aqui é essencialmente a que nós vamos tentar representar por este simples desenho. Nós temos uma superfície plana infinita, superfícies infinitas não existem, então nós vamos desenhar uma superfície finita, que nós vamos imaginar é tão grande, tão grande, tão grande, que ela continua ao longo de todas as direções do espaço. Ao longo desta superfície, nós temos uma certa carga que encontra-se uniformemente espalhada ao longo da mesma. Aqui, a expressão uniforme, como já dito anteriormente, significa que o fator sigma zero, a razão carga sobre área que existe sobre esta superfície é uma constante, ok? Por algum acaso, não é a primeira vez que nós encontramos aqui no nosso curso esta situação. Nós estudamos no exemplo anterior o problema de um disco carregado, um disco com uma certa densidade de carga uniforme sigma zero. Nós calculamos o campo elétrico gerado por esta distribuição de carga ao longo de todo o espaço. Em especial, trabalhamos calculando justamente o campo elétrico gerado por esta distribuição para pontos ao longo do eixo do disco e, em especial, considerando esses pontos como estando localizados ao longo de um eixo Z, quando o raio desse disco era muito maior que a coordenada Z que localizava o ponto, nós trabalhamos a noção na qual nós obtivemos o que seria o campo elétrico de um plano infinito, na situação em que Z, ou seja, a posição desse ponto estava logo acima do plano do disco. Tal como para nós a Terra parece plana num primeiro momento, porque um ser humano comum tem uma altura típica da ordem de 1,5 m, 2 metros no máximo. O raio da Terra é da ordem de milhares de quilômetros, a Terra parece para nós localmente plana. Naquela situação, o campo elétrico que nós obtivemos foi sigma zero por 2 epsilon zero, coordenada Z dividido pelo seu módulo, multiplicado pelo versor K. O versor cartesiano que nos aponta o sentido positivo do eixo Z. Nós vamos chegar no nosso encontro de hoje exatamente nesse mesmo resultado, mas nós não vamos obtê-lo como o caso limite do disco. Nós vamos obtê-lo a partir do cálculo explícito do campo elétrico da superfície plana infinita. Então, dando sequência ao nosso raciocínio, primeiro ponto, desenhe o problema. O que nós temos aqui? A superfície plana infinita, ao longo da qual existe uma certa densidade de carga, por conveniência eu sempre desenho ela como sendo positiva, para facilitar a visualização. E para justamente calcular esse campo elétrico, nós vamos começar agora escrevendo qual é a expressão que nos dá o campo elétrico gerado por esta distribuição de carga. A rigor, o campo elétrico gerado por uma distribuição de carga superficial é dado por 1 por 4π epsilon zero, integral da função densidade de carga superficial sigma de R', multiplicado por um elemento de área que nós vamos denotar por dA', dividido pelo módulo
quadrado do vetor R menos R' multiplicado pelo respectivo versor. R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Então, se o primeiro passo é desenhar o problema, o próximo passo é eleger um sistema de coordenadas que nos permita desenvolver essa expressão de forma conveniente, de forma tratável, de forma razoável. Então, segundo ponto, sistema de coordenadas. O sujeito pode até tentar fazer diferente, mas se ele não faltou na aula de geometria analítica, ele rapidamente visualiza que ele tem um plano à frente dele. Assim sendo, parece muito razoável que o sujeito eleja o próprio plano que ele está considerando como sendo um dos planos cartesianos. E para facilitar a nossa vida, nós vamos considerar o plano infinito carregado como sendo o próprio plano XY. Pontos que estejam fora do plano, vão ser localizados por uma coordenada Z, ok? Como o plano é infinito, eu não perco generalidade raciocinando da seguinte forma. O que eu quero? Eu quero calcular o campo elétrico num ponto P ao longo do meu eixo Z. Se eu quiser o campo elétrico num ponto mais à esquerda, mais à direita, um pouco mais à frente, o plano é infinito. Então basta eu literalmente reconstruir o meu sistema de coordenadas, escolher um novo sistema onde o eixo Z passe pelo novo ponto, mantendo obviamente o plano XY como sendo o próprio plano carregado. O próximo passo rumo à construção do problema que nós estamos trabalhando é justamente identificar quem serão os vetores R e R' na expressão que nós estamos considerando. Então, se aqui está o meu ponto P e eu desejo calcular justamente o campo elétrico nesse ponto, a partir da origem do sistema de coordenadas, aqui está o vetor R, onde nós vamos calcular esse campo elétrico. Esse vetor R, a exemplo do que já foi feito em outros problemas similares, pode ser simplesmente escrito como sendo Z multiplicado por um versor cartesiano K, apenas para fixarmos as ideias. Se esse é o nosso sistema de coordenadas, os versores cartesianos são I, J e K, ok? Exatamente seguindo esta orientação que está aqui escolhida para trabalharmos. Quem é o nosso vetor R'? R' é um vetor que localiza a carga infinitesimal de Q que gera o respectivo campo elétrico no ponto P. Esta carga infinitesimal é dada pelo produto da densidade e carga superficial pelo elemento de área dA'. Então, se eu vier aqui até a minha superfície carregada, vou tirar aqui essa origem O e simplesmente reescrevê-la aqui ao lado, eu posso localizar um ponto qualquer ao longo deste plano, R', e em torno deste ponto eu posso construir um elemento de área. Como é esse elemento de área? Eu vou tirar partido da geometria que eu estou usando. Justamente aqui, se eu quiser, eu identifico um DY' e aqui um DX', de tal forma que este termo que aparece na minha densidade de área é facilmente escrito como sendo dx' vezes dy'. Como é o nosso vetor R'? Ora, nós estamos exatamente ao longo do plano XY e por isso eu vou escrever a equação que caracteriza um ponto qualquer do plano XY. Um ponto qualquer do plano XY é escrito como xi versor mais yj versor, onde x e y serão suas componentes, agregando um linha na notação para lembrar que são as componentes do vetor R' que localiza
a carga. Se eu escrever a componente, esquecer o linha da notação, eu vou escrever x i versor mais y j versor e eu vou me confundir com o ponto onde eu quero calcular justamente a densidade de carga. Então, nós já construímos os vetores R e R', temos a forma do diferencial de área dA', a carga dQ presente justamente no numerador, nós podemos localizá-la imediatamente dentro do nosso elemento de área que aqui está. Este aqui é o nosso diferencial de área linha, da qual nós estamos nos referindo ali. E rapidamente podemos observar que eu me equivoquei na hora de colocar os rótulos dos respectivos diferenciais. Se esse é o eixo x, este aqui será o dx', e esse será o dy', ok? Bom, se isto é assim, o próximo passo é identificar ou escrever corretamente os vetores R menos R' e o seu módulo. O vetor R menos R' é este vetor que aqui está. Dentro desse elemento de área dA', encontra-se a área, o elemento de carga dQ, que gerará no ponto P o respectivo campo elétrico infinitesimal DE. Ao trabalhar esta integração, nós estaremos varrendo toda a superfície e somando vetorialmente todos os elementos de carga DE, todos os campos elétricos infinitesimais DE, obtendo, portanto, o campo elétrico resultante no nosso ponto P. Bom, o vetor R menos R' é trivialmente calculado como sendo zk versor menos x' i versor menos y' j versor. E o módulo deste vetor pode ser obtido pelo método algébrico, calculando a raiz quadrada do produto escalar de R menos R' por ele mesmo, ou por inspeção visual, já que aqui nós temos um triângulo retângulo. Claramente você vai obter que esse módulo é dado pela raiz quadrada de z quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Nós agora temos todos os elementos para poder escrever a expressão efetiva para o cálculo do campo elétrico. Então, se você já acompanhou o cálculo do campo elétrico gerado por distribuições de carga em outros exemplos, passo 1, desenhe o problema. Passo 2, escreva um sistema de coordenadas de forma a você identificar os vetores R menos R' de forma apropriada. E o passo 3, trabalhe a expressão de forma a você identificar de forma clara quem são as integrais que você terá que encarar no cálculo deste campo elétrico. Temos então campo elétrico calculado num ponto zk versor igual a 1 por 4π ε0. Quem é sigma de R'? No nosso problema é simplesmente uma constante sigma zero. Se é uma constante, ela sai da integral. Portanto, nós temos sigma zero, integral de R menos R'. Aqui nós temos o nosso dA', dx', dy'. O nosso vetor R menos R' é simplesmente zk versor, menos x' i versor, menos y' j versor. E neste denominador, nós teremos o módulo de R menos R' ao quadrado, multiplicado pelo respectivo módulo, portanto, ao cubo, e isto nos dará z ao quadrado, mais x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Portanto, aquela integração que está ali aparecendo, a rigor é uma integral dupla, porque nós teremos que integrar em x' e em y'. Também podemos perceber que o vetor R menos R' possui 3 componentes, uma em k versor, uma em y versor, outra em j versor. Portanto, em princípio, o campo elétrico a ser calculado deve ser calculado em 3 termos. Que termos são esses?
sigma zero por 4π epsilon zero. Vamos abrir chaves e qualificar essas integrais. A nossa primeira integração, zk versor, que multiplica todo este termo. As variáveis de integração são x' e y', e, portanto, zk versor pode ser automaticamente tirado da integração. Então, isso nos dá uma integral em dy', uma integral em dx' de 1 sobre z quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado, tudo isso na 3/2. Quais são os limites de integração que nós devemos considerar nessa expressão? Claramente, nós temos um plano infinito, portanto, a minha coordenada x vai de menos infinito até mais infinito, a minha coordenada y vem de menos infinito até mais infinito. Então, menos infinito até mais infinito em y', menos infinito até mais infinito em x'. Próximo termo a ser integrado, menos x' e versor, e todo o termo seguinte. Vou escrever aqui, menos i versor. Por que eu posso tirar o versor i para dentro? Porque seja qual for o valor da minha variável x' ou y', o versor i manterá a mesma direção, módulo e sentido para qualquer valor, justamente das variáveis a serem integradas. Então, nós temos dy', de menos infinito até mais infinito, integral de menos infinito até mais infinito em dx', e aqui nós temos x' por z quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado na 3/2, e por fim a respectiva integral na variável y'. Então nós temos aqui uma integral em dx', observe que eu vou escrever de forma conveniente integral em dx', integral em dy', porque agora o meu numerador é y'. Então, z quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado na 3/2, fechou justamente a expressão geral a ser calculada e que vai nos dar o campo elétrico no respectivo ponto P. A primeira integral que nós precisamos resolver é uma integral de menos a mais infinito em y', uma integral de menos a mais infinito em x', e o integrando é a função z ao quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a menos 3/2. Observe que eu peguei o que estava no nosso querido denominador, joguei para o numerador e inverti o sinal do respectivo expoente apenas para facilitar a escrita. Significa que neste contexto a primeira integração a ser feita é exatamente a integral na variável x', onde a variável y' funciona simplesmente como uma constante, porque ela não está variando nessa integração. Esta integração, se você for procurá-la em uma tabela de integrais ou se você quiser calculá-la pelos mais variados métodos disponíveis para tal, é uma integral da forma integral na variável u, de uma função u ao quadrado mais uma constante a elevado a menos 3/2. Isso vai te dar u por a, que multiplica a raiz quadrada de u ao quadrado mais a, mais uma constante c de integração, se você considerar justamente a integral indefinida. É trivial derivar o lado direito na variável u e obter o resultado u ao quadrado mais a elevado a menos 3/2. Eu vou usar esse resultado e vou seguir em frente. Significa que a nossa integral 1 torna-se, portanto, uma integral de menos a mais infinito em dy' do seguinte termo. Quem é quem na identificação que nós fazemos aqui? Claramente o que eu chamei de u corresponde à variável x', e o termo que nós qualificamos como sendo a constante a corresponde a z ao quadrado mais y' ao quadrado.
Nesse exato momento, eu vou deixar o termo A simplesmente escrito nessa notação sintetizada e vou dizer que o resultado dessa integral é exatamente igual a x' dividido por A, que multiplica a raiz quadrada de x' ao quadrado mais A, quando x' tende a menos infinito, até x' tendendo a mais infinito, que são justamente os limites da nossa integração. Para usar uma notação simplificada para seguir em frente, eu vou me ocupar agora simplesmente de calcular o termo entre chaves e vou denotá-lo genericamente dessa forma, ok? O que nós temos aqui? 1 sobre A é um termo que eu vou deixar aqui em separado, porque claramente ao tomar o limite em x', isso não faz a menor diferença para nós. Esse termo x' ao quadrado que se encontra dentro da raiz, eu vou colocá-lo em evidência. Então, isso é x' do numerador, dividido pela raiz quadrada de x' ao quadrado, que multiplica 1 mais A, dividido por x' ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, com x' indo para menos infinito até x' indo para mais infinito, e isto é, se eu abstrair num próximo passo de raciocínio, exatamente o seguinte: aqui eu tenho a raiz quadrada de x' ao quadrado, esse termo eu vou tirar dentro da raiz como sendo um módulo, e portanto eu tenho que considerar o cálculo de 1 sobre A, x' do meu numerador, dividido pelo módulo de x', tudo isso que multiplica a raiz quadrada de 1 mais A por x' ao quadrado, quando x' tende a menos infinito, até x' tendendo a mais infinito. Ora, o que isso nos dá? Isso nos dá exatamente o seguinte: o termo 1 sobre A permanece como está, vezes x' tende a mais infinito no nosso numerador, dividido pelo módulo de x', que também tende a mais infinito no denominador. Isso vai dar mais 1. 1 sobre a raiz de 1 mais A, dividido por x' tendendo a mais infinito. Esse termo vai a zero e, portanto, esse primeiro termo vai nos dar 1. Menos. Quando x' tender a menos infinito, nós teremos menos infinito no numerador, dividido pelo módulo do número que vai a menos infinito no denominador. Literalmente, esse sinal é negativo, esse é positivo, o resultado desse primeiro termo é menos 1. Este outro termo, como nós temos x' indo ao quadrado, mesmo que x' vá para menos infinito, ele vai para zero, todo esse termo vai me dar o limite de 1, e portanto nós temos 1 menos 1 como sendo o resultado efetivo do cálculo dos limites que aqui se apresentam. 1 menos 1 é 2, portanto o resultado deste termo que aqui se encontra em amarelo é simplesmente 2 sobre A, considerando obviamente o fato de que o termo A é z ao quadrado mais y' ao quadrado. Portanto, a primeira integração que nós consideramos já está realizada, nós vamos para a próxima integração. Então, nós temos aqui integral 1 igual a uma integral em menos infinito a mais infinito em y', deste termo que aqui nós temos, e todo esse termo agora simplesmente é dado por 2 dividido por z quadrado mais y' ao quadrado. Obviamente esse fator 2 imediatamente pode ser retirado, porque ele é simplesmente uma constante. 2 dy' dividido por z ao quadrado mais y' ao quadrado. Esta nova integral também é muito bem conhecida na literatura e não é algo que deve causar pânico nas pessoas. Nós temos integral em dv por v ao quadrado mais b ao quadrado, isso é igual a 1 sobre b, vezes o arco tangente de v sobre b,
onde agora nós fazemos as seguintes identificações. A variável que eu chamei de V, nessa expressão, é o nosso y'. A variável que eu chamei de B é o que nós vamos qualificar como sendo a variável Z da integral original. Portanto, esta integral número 1 será simplesmente 2, quem é esse termo B? É Z, que multiplica o arco tangente de y' sobre Z, quando y' vai para menos infinito, até o limite em que y' tende a mais infinito. Abrindo explicitamente esses termos, isto é 2 sobre Z, que multiplica o limite em que y' tende a mais infinito, tudo isso pelo arco tangente de y' sobre Z, menos o limite quando y' tende a menos infinito, do arco tangente de y' sobre Z, e é isso que nós temos que calcular para descobrir quanto vale esta nossa primeira integral. Para tanto, se você for ao manual de cálculo ou coisa que assim o valha, vai descobrir que existem os seguintes resultados muito bem conhecidos na literatura. O limite, quando U tende a menos infinito do arco tangente de U, isso é igual a menos π sobre 2, enquanto o limite, quando U tende a mais infinito do arco tangente de U, igual a mais π sobre 2. E se abate sobre nós agora uma sutileza muito importante. Quando nós observamos o desenho que nós temos aqui, que ilustra o nosso problema, observemos que nós temos aqui exatamente o valor da coordenada Z do ponto P, onde nós queremos calcular o nosso campo elétrico. A variável Z pode ser positiva, se estivermos trabalhando com pontos do semiplano superior, mas ela também pode ser negativa, se eu estiver considerando pontos abaixo do plano. E essa é uma sutileza que eu vou ter que considerar agora no desenvolvimento desses limites. Portanto, dados esses valores limites para a função arco-tangente relativamente bem conhecidos na literatura, nós vamos agora calcular o valor da integral número 1, dado a partir dessa expressão, considerando os casos particulares em que Z pode ser positivo e o caso em que a coordenada Z pode ser negativa. Temos, então, se o valor da coordenada Z for positivo, portanto estamos falando em pontos no semiplano superior, nós teremos exatamente o seguinte: a nossa integral 1 será dada por 2 sobre Z, que multiplica o limite quando y' tende a mais infinito do arco tangente de y' sobre Z, menos o limite quando y' tende a menos infinito do arco tangente de y' sobre Z. E quanto deve dar esse valor? Quando y' tende a mais infinito e a coordenada Z é positiva, isso vai tender a mais infinito. De acordo com o que nós vimos na lousa anterior, o valor desse limite vai para mais π sobre 2. O limite, quando y' tende a menos infinito e a coordenada Z é positiva, corresponde a tomar o limite de arco tangente indo para menos infinito. E, portanto, o resultado desse limite é menos π sobre 2. π sobre 2 menos π sobre 2 significa que todo este termo em colchetes vai para π. E o resultado da integral 1 é 2π sobre Z, simplesmente. Ok? Então, de forma similar, nós vamos agora analisar a situação em que a coordenada Z é negativa, situação na qual nós estamos no semiplano inferior. Nossa integral 1 torna-se, por favor, observemos a sutileza. A coordenada Z que aparece exatamente aqui, logo depois do desenvolvimento da expressão, pode ser positiva ou negativa.
Para facilitar o meu raciocínio, quando a coordenada z torna-se negativa, eu vou agora simplesmente escrevê-la assim, ó, z é igual ao negativo do módulo de z. Portanto, ao reescrevê-la com essa expressão, literalmente o valor com o qual eu estarei trabalhando será sempre negativo. Eu explicito o caráter negativo da variável z. Portanto, o nosso primeiro termo torna-se 2 dividido pelo módulo de z. Exatamente esse primeiro termo, que multiplica o limite, quando y' tende a mais infinito, do arco tangente de quem era z, agora fica o negativo do módulo de z, e nós temos agora y' no nosso numerador, menos o limite, quando y' tende a menos infinito, do arco tangente de menos y' dividido pelo módulo de z. Bem, quando y' tender a mais infinito, o módulo de z só pode ser uma grandeza positiva, com esse sinal negativo na frente, isso vai para menos infinito. Este limite vai para menos π sobre 2. O arco tangente de menos, agora y' indo para menos infinito, menos com menos dá mais, e portanto nós temos o arco tangente, quando esse termo inteiro vai para mais infinito, todo esse limite vai me dar mais π sobre 2. Menos π sobre 2, menos π sobre 2, este termo inteiro vai para menos π, e o que nós estamos obtendo é menos 2 pelo módulo de z, que multiplica menos π, isso vai me dar simplesmente 2 vezes π dividido pelo módulo de z. E qual é a relevância desse resultado agora? Observe que se z for positivo por hipótese, como nós fizemos na análise do primeiro termo, o resultado continua me dando um valor positivo. Mesmo que eu trabalhe com a coordenada z negativa, o resultado da primeira integral vai me dar o valor absoluto dessa coordenada. Ou seja, o resultado da integral continua positivo, independente do valor de z ser positivo ou negativo. Então, nós registramos o resultado da nossa primeira integral de menos infinito a mais infinito em dy', menos infinito a mais infinito em dx', de z ao quadrado mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado, todo esse termo elevado a menos 3 meios, como sendo 2 vezes π dividido pelo módulo de z. Escrevemos como módulo de z, porque independente de z ser positivo ou negativo, tal como nós acabamos de calcular, o resultado prático é que o que nós obteremos como resultado da integral é o valor absoluto da coordenada z. Nós, então, agora partimos para a análise das integrais 2 e 3. Em especial, começamos com a integral número 2. Esta integral é uma integral de menos infinito até mais infinito em dy', uma integral em mais infinito até mais infinito em dx', dx' dividido por z ao quadrado mais x' ao quadrado mais y2' ao quadrado, tudo isto elevado a 3 meios. Ora, eu posso simplesmente observar essa integral e utilizar propriedades que são usualmente vistas nos cursos de cálculo para inferir que essa integral tem que ser igual a zero. Para tanto, nós vamos focar nossa atenção justamente na primeira integral que aqui se encontra, a integral em x', realizada de menos infinito até mais infinito. Ok? Para tanto, apenas para facilitar a visualização, nós vamos trabalhar com a seguinte integral. Vou chamar essa integral de eta, uma letra grega, uma integral de menos infinito até mais infinito, de du. Quem é a nossa função? U dividido por u ao quadrado mais a elevado a 3 meios. Lembrando, para fazer a correspondência, o que era a variável x' nós chamamos de u, e o termo z ao quadrado mais y' ao quadrado é o que nós estamos chamando de a.
Fizemos esta modificação simplesmente para facilitar a visualização do processo. Lembramos aos colegas o que é uma função chamada de função par. F de x é dita uma função par se, ao tomar o negativo do seu argumento, ela não troca de sinal. Por outro lado, uma função é dita ímpar se, ao tomarmos o negativo do seu argumento, o valor da função troca de sinal. Então, f de menos x é igual ao negativo de f de x. Se isto é assim, se nós temos a nossa função f de u dada por u sobre u ao quadrado mais a elevado a 3 meios, calculamos a f no negativo de u, nós obtemos no numerador menos u, dividido por menos u ao quadrado mais a elevado a 3 meios, e fica nítido que, devido ao fato de menos u estar ao quadrado, ele ficará similar à função f de u original, mas esse sinal negativo, justamente no numerador, nos faz observar que isso é menos f de u. Portanto, a função que nós queremos integrar, x' por z ao quadrado, mais x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, tudo isso na 3 meios, é uma função ímpar. E o que nós temos aqui? Nós temos uma função ímpar integrada no intervalo simétrico, porque esta integral vai de menos infinito a mais infinito. Nós agora vamos demonstrar que a integral de uma função ímpar calculada no intervalo simétrico irá a zero, ok? E se isso é assim, a nossa integral 2 será automaticamente nula, assim como a respectiva integral 3, se eu imaginar a integração primeiro em y', não há motivo nenhum para não pensar em fazer isso. Depois de demonstrado o resultado que vem da manipulação das integrais, a propriedade de paridade da nossa querida função a ser integrada, nós vamos fazer a interpretação física desse resultado. Por ora, nosso objetivo é demonstrar que essa integral deve ir a zero. Como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos pegar a nossa integral eta, que aqui se encontra, e nós vamos quebrá-la em duas partes. Uma integral que vai de menos infinito a zero, justamente da nossa f de u, du, mais uma integral de zero até mais infinito da f de u, du. Quem é a f de u que nós estamos considerando naquele termo? Exatamente esta que aqui está, que nós estamos analisando. Ok? Se isto é verdade, pelas propriedades básicas das integrações, nós podemos claramente inverter esses limites de integração e escrever isso aqui como negativo de uma integral que vai de zero a menos infinito da f de u du, mais a integral de zero até mais infinito de f de u du. Observe, literalmente nada demais aqui. Nós agora vamos fazer uma mudança de variáveis nesta nossa primeira integral. Mudança de variáveis. Que mudança de variável é essa? A nossa variável original u será escrito como negativo de uma nova variável v. Segue daqui que o diferencial de u é menos o diferencial de v. Obviamente, quando u for a zero, v vai a zero. Quando u for a menos infinito, v vai para mais infinito. Portanto, a nossa integral eta torna-se simplesmente menos uma integral de zero até mais infinito da f de menos v. Quem era du torna-se menos dv, mais uma integral de zero até mais infinito da f de u du. Agora, sem fazer força, nós observamos que esse sinal negativo pode anular esse sinal negativo que se encontra aqui na frente. E a nossa
integral eta torna-se uma integral de 0 até mais infinito da f de menos v dv mais uma integral de 0 até infinito, vou colocar um mais infinito aqui, da f de u du. Ora, o que nós aprendemos sobre a nossa função f? Que ela é uma função ímpar, nós acabamos de demonstrar isto ali. Portanto, se ela é uma função ímpar, ela goza da seguinte propriedade: f calculado em menos v é menos f de v. E, portanto, a nossa integral eta torna-se menos uma integral de 0 até mais infinito da f de v dv mais uma integral de 0 até mais infinito da f de u du. E estamos, portanto, demonstrando que menos uma integral mais a mesma integral, isso só pode ser igual a 0. Observe que essa integral só vai a 0 porque o intervalo de integração é simétrico. A integral vai de menos infinito a mais infinito, ou de menos a até mais a. Se o intervalo na porção negativa do domínio não for simétrico ao intervalo na porção positiva do domínio de integração, esta integral não irá a 0, ok? Bom, de qualquer forma, para o nosso caso específico que nós estamos considerando, nós estamos, portanto, demonstrando que esta integral em dx' de x' por z ao quadrado, mais x' ao quadrado, mais y' ao quadrado na 3 meios, vai a 0. Então, a integral 2 vai a 0, a integral 3 também vai a 0 pela mesma razão. Por favor, vamos observar exatamente o que isso significa nos termos que estamos considerando. Esta segunda integral que nós analisamos faria contribuições para o campo elétrico ao longo do versor I. A integral 3 faria contribuições para o campo elétrico ao longo do versor J. O motivo pelo qual estas contribuições estão indo a 0 é o mesmo motivo que nós encontramos quando estudamos o disco ou o anel carregado. Para cada elemento de carga presente numa dada posição R' do espaço, certamente existe um elemento de carga simétrico num dado ponto menos R' do espaço, e esse elemento de carga simétrico criará um campo elétrico cujas componentes paralelas ao plano se anularão, gerando um campo elétrico resultante que estará exclusivamente ao longo do eixo Z, do eixo perpendicular ao plano carregado. Portanto, o que você está vendo aqui é literalmente o resultado matemático de uma propriedade física de simetria. Então, nós agora temos condições de escrever a expressão que nos dá o campo elétrico de um plano infinito carregado. Como acabamos de ver, este campo é dado por σ0 por 4πε0, z versor. Esta primeira integral, que nós chamamos de 1, nós acabamos de analisá-la, o resultado é 2π pelo módulo da coordenada z que entra no argumento da integral. As integrais 2 e 3, por argumentos de simetria, conforme acabamos de demonstrar, irão automaticamente a 0. Isto nos permite, portanto, dizer que o campo elétrico, num ponto de coordenadas z versor, será igual a 1 por 4πε0, σ0 z versor. Por favor, estamos simplesmente abrindo este primeiro termo que está aqui na expressão, e agora vamos colocar o resultado da nossa integral, que é 2π pelo módulo de z. Rearranjando os termos, o que nós temos? O fator 4π pode se cancelar com esse fator 2π, dando um fator 2 no denominador.
E Z, esse aqui é um módulo, que multiplica, Z pelo módulo de Z que multiplica o versor K, simplesmente nos diz para onde aponta o campo elétrico. Portanto, o resultado é campo elétrico num ponto de coordenadas Z apontando na direção do versor K é igual a sigma 0 por 2 vezes ε0 Z dividido pelo módulo de Z na direção do versor K. Observe, como dito no início do nosso encontro de hoje, que este seria o campo elétrico de um plano infinito. Esse resultado foi obtido anteriormente, considerando o caso limite do disco circular de raio R, no qual nós consideramos o ponto P imediatamente acima do disco, e nesta condição limite, o que era um disco vai parecer um plano infinito. No nosso encontro de hoje, nós obtivemos exatamente o mesmo resultado, mas fazendo o problema desde o início, sem hipótese de caso limite algum. Note que o módulo deste campo elétrico que nós acabamos de calcular, ou seja, o seu valor absoluto, se você colocar um detector aqui no ponto P e medir a magnitude do campo elétrico que você está registrando aqui, isto será igual ao módulo da densidade superficial de carga sigma 0 dividido por 2 vezes ε0. E isto independe da distância ao plano. Esse resultado é altamente contraintuitivo, porque num primeiro momento você deveria imaginar que a sua variável Z deveria fazer parte, em algum sentido, dessa resposta. Você vai olhar para mim e vai dizer que esse fator Z pelo módulo de Z transmite essa informação. Equivocada essa interpretação, no sentido de que, seja qual for o valor da variável Z, 1 centímetro ou 10 anos-luz, no denominador desse termo aparece exatamente o mesmo valor, mas em valor absoluto, ou seja, sempre positivo. O que acontece nesse termo é, se Z for positivo, o resultado será mais versor K, se Z for negativo, menos versor K. O que você está obtendo ali é simplesmente o fato de que para pontos acima do nosso plano carregado, o campo elétrico apontará para cima, para pontos abaixo do plano infinito apontará para baixo, isso sempre assumindo que a densidade de carga é positiva, ok? Sigma 0 pode ser negativo, então essa análise vai simplesmente trocar o sentido dos vetores, nada mais, não há uma nova física aqui. Note que o módulo desse campo elétrico independe da distância ao plano. Qual é o raciocínio que nos guia para visualizar que esta é a física correta do que nós estamos tentando modelar aqui? Se eu tenho um plano infinito, que já é uma entidade abstrata, se eu estiver a 1 centímetro de distância de um plano infinito, como esse plano infinito parece para mim? Como um plano infinito. Se eu estiver a 1 metro de distância de um plano infinito, não é mais 1 centímetro. Como ele parece para mim? Como um plano infinito. E se eu estiver a 10 anos-luz de distância de um plano infinito, como ele vai parecer para mim? Novamente, como um plano infinito. Então, o processo de cancelamento dos elementos de carga simétrica estará presente nesse modelo em qualquer valor da coordenada Z que eu considero. Obviamente, é importante ter em mente que isto é um modelo simplificado da natureza. Planos infinitos não existem na natureza, existem casos reais que se aproximam da situação de um plano infinito. Como vimos no caso do disco, eu chamo as pessoas a raciocinar novamente com o que acontece com o vetor aceleração da gravidade na superfície da Terra. Literalmente, se você medir a aceleração da gravidade em função da altura em relação ao solo, você encontrará uma variação praticamente desprezível para um bom valor, um bom conjunto de valores de altura. Por quê? Porque localmente a Terra vai funcionar como um plano infinito, não carregado obviamente, mas um plano infinito onde você interage gravitacionalmente. Você pode repetir esse resultado, essa mesma análise para um plano no contexto da teoria da gravitação universal newtoniana.
Para poder enxergar variações de G, você tem que subir a alturas onde o caráter de esfericidade do planeta Terra comece a aparecer. De forma similar, se você tiver uma distribuição de carga qualquer, se você se aproximar o suficiente dela, você pode justamente passar a interagir numa situação em que ela passe a funcionar como um plano infinito, que é o resultado que nós estamos obtendo aqui. A graça, o que há de importante, o que há para ser aprendido aqui é: a teoria está lá e nós, para certas geometrias e condições, conseguimos obter resultados exatos que funcionam como fatores de verificação toda vez que você estiver trabalhando com um problema muito mais complexo. Você pode ter, por exemplo, uma distribuição de carga com uma forma extremamente difícil de ser trabalhada, mas você sabe que ao se aproximar dessa distribuição num certo limite, ela terá que funcionar como um plano infinito, e assim você consegue verificar se você está indo na direção certa na modelagem do seu problema mais complexo.